É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você ainda espera desse ano de 2024? É uma boa pergunta, né? Você confia em Deus ao ponto de acreditar que ainda esse ano você pode viver grandes bênçãos nele? Você confia em Deus ao ponto de acreditar de verdade que você ainda pode viver um grande milagre? Deixa eu contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, eu tive um encontro com Jesus. Eu estava muito apaixonado por Jesus. E por conta disso, quando você está apaixonado, quando você está movido por Jesus, você quer fazer com que pessoas conheçam Jesus também. Você quer apresentar essas pessoas para Jesus. Né? Um grande avivalista disse que caminhar com Jesus é como ser um mendigo ensinando para outro mendigo onde encontrar pão. E aí eu tive um encontro com Jesus, eu fiquei apaixonado e comecei a pregar para todo mundo. Só que eu tinha um grande problema. Qual era o problema? Eu morava em Realengo e congregava na Barra da Tijuca. Ou seja, a logística era desgastante demais. Era uma logística que não batia muito. Então eu ganhava as pessoas para Jesus, mas eu não conseguia levar as pessoas para a igreja, porque era muito distante. Foi quando Deus colocou no meu coração de comprar um carro. Deus colocou no meu coração e eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Eu não tinha dinheiro. Mas eu comecei a orar por isso. Eu comecei a orar, mas não era só orar. Não é só fiquei orando. Eu comecei a falar que eu compraria um carro naquele ano. Eu falei, eu vou comprar um carro esse ano. Falei com a minha esposa, nós vamos comprar um carro esse ano. A minha esposa, mas como? A gente não está sem reserva, a gente está sem nada. Como que a gente vai comprar um carro? Falei, não importa, Deus vai dar um carro pra gente. Nós vamos comprar um carro. Gente, o ano foi passando. Aí chegou no meio do ano a minha esposa, poxa, a gente falou que ia comprar o carro. A gente não comprou o carro ainda. Eu falei, calma, o ano não acabou. Nós vamos comprar esse carro. E o tempo foi passando. Chegou dezembro. Chegou nessa fase que nós estamos agora. E aí a minha esposa falou comigo, poxa, nós falamos que esse ano seria o ano que a gente ia comprar o carro. A gente já está em dezembro. A gente não vai conseguir comprar o carro. Eu falei, quê? Eu falei, o quê? A gente está o ano todo dizendo que vai comprar o carro esse ano. Nós vamos comprar o carro ainda esse ano. Deus vai nos dar esse carro, porque Ele sabe que não é para nossa glória. Ele sabe que é necessidade para a gente levar esse povo para a Barra da Tijuca. E aí, sabe o que aconteceu? Quando chegou na segunda quinzena de dezembro, onde todo mundo abandona o ano, um belo dia minha esposa está no shopping caminhando com a minha filha mais velha, ela recebe uma ligação. Qual ligação foi essa? Olha, você acabou de ganhar o processo na justiça, que estava 7 anos parado. E aí, sabe o que aconteceu? Esse processo na justiça que ela ganhou, não dava para comprar um carro só, dava para comprar até 2. Dava para comprar até 2. E aí aquela promessa de Deus se cumpriu. Mas eu não estou aqui falando de bênçãos, eu não estou aqui falando de provisão, eu estou falando de confiança. Sabe por quê? Porque o cenário era desfavorável. Estávamos na segunda quinzena de dezembro, onde todo mundo já abandona os seus milagres, aquilo que sonhou, porque acha que o ano acabou. Mas Deus te trouxe aqui hoje para falar algo importante para você. O ano ainda não acabou. Você precisa confiar nas promessas que Deus te fez. Se Ele disse que aconteceria agora, vai acontecer. Você precisa confiar. E falando de confiança, eu quero ler um texto com vocês. E esse texto está lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Enquanto você vai abrindo aí, eu estou falando sobre confiança porque eu tenho percebido que nessa época do ano, nós temos 2 grupos de pessoas na igreja. 2 grupos. Que grupos são esses, pastor? O grupo daquelas pessoas que abandonaram o ano. Tem gente que desde o meio do ano não viveu aquilo que Deus prometeu, abandonou o ano. Muita gente falou comigo, pastor, eu já estou frustrado porque não vivi ainda aquilo que Deus prometeu e abandonou o ano. Mas nós estamos com outro grupo de pessoas que estão vivendo grandes milagres esse mês. Quanta gente tem procurado a gente falando, pastor, olha, aquela oração que eu pedi para vocês há um tempo atrás para ter um filho,
achando que o meu útero já não gerava mais, eu estou grávida. Pastor, aquele processo da justiça que tinha mais de 10 anos que eu estava brigando, que eu já tinha até abandonado isso, saiu, pastor. Quantos milagres as pessoas estão vivendo? Nós temos um grupo que abandonou a confiança, mas tem outro grupo que confiou até o fim. E é por isso que tem vivido grandes milagres. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 5, o texto diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem em que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e não deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém. Querido, qual é o contexto aqui? O povo de Judá estava vivendo uma vida de forma desenfreada. Eles estavam se entregando aos pecados, eles estavam se entregando à idolatria, eles estavam desobedecendo aos mandamentos. E sabe o que aconteceu? Foi nesse contexto que o profeta Jeremias é convocado por Deus para entregar algo importante para o povo de Judá. Deus estava enviando o profeta Jeremias para dizer para o povo de Judá que eles pagariam um preço muito alto pelo jeito que eles estavam vivendo, por conta das obras que eles estavam vivendo. E aí, gente, nesse cenário, o povo de Judá, Deus manda o profeta dizer para eles que eles seriam levados cativos e por conta disso, eles viveriam em terras isoladas. Eles pagariam um preço muito alto por conta das suas ações. E agora, nós estamos olhando para o povo de Judá em um dos piores momentos da sua história. Por quê? Quando nós conversamos com um judeu, ele vai te dizer que o povo judeu passou por 2 momentos difíceis. Que foi o cativeiro e que foi o holocausto. Foram os 2 momentos terríveis na vida dos judeus. E aqui nesse contexto, eles estão naquele primeiro, que era o cativeiro. Esse povo agora, eles estão sendo levados escravos e viveriam na escravidão pagando um preço muito alto, porque eles se esqueceram de Deus, porque eles abandonaram a sã doutrina, porque eles decidiram viver longe dos caminhos de Deus. Esse povo deixou de confiar naquilo que Deus falou para eles, naquilo que Deus os ensinou, naquilo que Deus disse que faria com eles. E quando nós olhamos para esse texto, claramente nós entendemos que o povo de Judá pagou um preço alto pela falta de confiança. Confiar é preciso, e é por isso que eu tenho uma pergunta importante para te fazer essa manhã. Você confia? Qual é o seu nível de confiança a Deus? Talvez você chegou aqui já desacreditado, desconfiado de Deus. Porque tem tanta coisa acontecendo na sua vida que você fala assim, não é possível que Deus está me vendo. Não é possível que Deus está atento a tudo que eu estou vivendo e experimentando. Não é possível que Deus se lembra de mim. Muitos aqui chegaram com esse fardo em seus ombros. Mas a pergunta que fica para a gente essa manhã é, você confia? Ou você toma a decisão hoje de desconfiar e de viver a sua vida? Deus está te chamando de novo para você saber quem Ele é. Deus te trouxe aqui para te mostrar que Ele pode fazer na sua vida, independente de tempo, independente de cenário, independente das circunstâncias que estão à sua volta.
Mas olhando para esse texto, nós temos ensinamentos importantes hoje aqui sobre confiar. O que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, nós aprendemos que não podemos confiar naquilo que é abalável. Repita comigo, abalável. Nós não podemos confiar naquilo que é abalável. Pastor, onde que o texto diz isso? Verso 5. O verso 5 diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O povo de Judá claramente demonstra aqui para a gente que eles tomaram uma decisão. Eles se afastaram de Deus por conta da idolatria. Eles começaram a achar que eles poderiam se ancorar nos deuses pagãos que foram feitos por mãos humanas. Eles abandonaram o Deus criador de todas as coisas, o criador do universo. Eles começaram a achar que eles poderiam se ancorar, estarem embarcando nas coisas ditas pelos deuses pagãos. E aqui, querido, por conta disso, por conta desse afastamento, eles pagaram um preço terrível. Eles decidiram confiar naquilo que é abalável. E nós precisamos enfatizar algo muito importante aqui, querido. Sabe por quê? Esse texto é um dos textos mais mal compreendidos da Bíblia. Porque às vezes você tem um amigo e esse amigo vacila com você. E aí as pessoas que não sabem desse texto, qual é o contexto do texto, o que elas falam? Maldito é o homem que confia no homem. Não é assim? Aí você tem um parente que vacila, porque, gente, tem gente que vacila mesmo. Nasceu para isso. Tem gente que é vacilão. E aí a pessoa dá um mole e você... Maldito é o homem que confia no homem. O contexto desse texto não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Porque o contexto do texto vai dizer para a gente... Maldito é o homem que confia no homem, na questão da gente pegar toda a nossa expectativa e achar que algum homem pode suprir as nossas necessidades. Fazendo isso, nós mostramos que confiamos em coisas abaláveis. Gente, a nossa confiança, a nossa expectativa precisa estar naquele que é inabalável, o nosso Deus. O grande problema é que a gente acha que as coisas que estão à nossa volta, as mãos, vão nos sustentar. E não é. Deus nos sustenta. Deus envia provisão, Deus tira a provisão, Deus abre porta, Deus fecha a porta, Deus abate, Deus restaura, Deus faz todas as coisas. Só que aqui o povo de Judá começou a não compreender mais isso. Eles tomaram uma decisão. Nós não vamos confiar. E aí foi bom? Foi bom largar a confiança em Deus? Eles conheciam os mandamentos, mas eles decidiram confiar em outros deuses. Sabe qual é o nosso problema? É que nós sabemos quem é Deus, só que muitas vezes deixamos de confiar nas promessas dele. Essa é uma verdade para muita gente. Pastor, mas eu estou vindo aqui todo domingo. Ixi, não significa nada. Tem gente que vem todo domingo e ainda não confia em Deus. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ou você confia ou você não confia. Queridos, para o cristão não tem meio termo. Não tem meio termo. Você precisa confiar. Você passou por uma pandemia, não morreu, viveu um milagre, pulmão cheio, viveu tantas coisas, já passou por tantos livramentos. Você acha que você não tem um Deus cuidando de você? Você acha de verdade? Quantos testemunhos? Ontem eu e Adriano, a gente indo lá para Guapimirim para inaugurar a igreja, quase um acidente grave. Quase. Porque se a gente bate naquele motoqueiro, o Adriano podia perder a direção, a gente estava 110, estava numa rodovia. A vida é um sopro. Se você ainda está aqui, é porque Deus tem plano para você. Se você está aqui, é porque Deus está te livrando do inimigo. Você acha que o inimigo fica satisfeito com a sua vida? Você acha? Nós precisamos confiar, queridos, naquilo
que é inabalável. O grande problema é que nós colocamos toda a nossa força, toda a nossa expectativa em algo que pode sucumbir. Semana passada, um casal da nossa igreja recebeu uma ligação à noite. Qual foi a ligação? Qual era o conteúdo da ligação? Olha, a loja de vocês, o trailer de vocês pegou fogo. O ganha-pão deles, os discípulos da Renata, pegou fogo, acabou com tudo. Assim que eu acordei, recebi uma foto. Falei, meu Deus. E era justamente na fase que eles estavam expandindo o negócio. Eles pegaram a reserva toda que eles tinham e eles multiplicaram. Vamos gastar para poder compartilhar, para fazer novos negócios. E aí, nesse tempo, o que acontece? A loja deles acaba, o fogo destrói tudo. Sobrou nada. Acabou com tudo. E aí eu pego o telefone para ligar para eles. E aí eu falo com a esposa, né? Com a menina. Ela fala, pastor, eu confio no meu Deus. Obrigado por você ter me ligado, mas eu confio demais no meu Deus. Eu sei que Ele está no controle de tudo. Eu fui ligar para dar forças para ela, eu saí de lá fortificado dessa ligação. E eles foram se movendo. Todo mundo vindo com aquele ar de tragédia. Eles, opa, tem tragédia aqui não. Deus está no controle. Deus cuida da gente. Batizar no último batismo, novos convertidos, hein? Dando banho. E muita gente já está 50 anos na igreja. Você não tem noção de como esse posicionamento deles está avançando, glorificando a Deus. As pessoas que estão à volta deles estão assim, impactadas com a fé deles. E a quantidade de milagres que eles estão vivendo é algo sobrenatural. Eu tive com eles na quinta-feira, eu fiquei impactado. Como que Deus está cuidando de tudo, sabe por quê? Porque mesmo num cenário de tristeza, mesmo num cenário de adversidade, eles decidiram confiar. E por conta dessa confiança, eles estão vivendo um grande milagre. O nome do Senhor está sendo glorificado através deles. Sabe por quê? Confiança. Eles decidiram confiar. Deus está falando algo poderoso conosco essa manhã. Eu sei que você tem vivido coisas que está tirando a tua paz. Eu sei que você tem vivido coisas que estão roubando a sua alegria. Eu também estou vivendo. Mas todos nós precisamos tomar uma decisão hoje aqui. Precisamos confiar no nosso Deus. Deus está atento a tudo que está acontecendo. O povo de Judá decidiu não confiar, pagar um preço. Eu não quero pagar esse preço. Eu decido confiar no meu Deus. Eu decido confiar. Confiar é você acreditar mesmo quando todos desacreditam. Salmos 20, verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, do nosso Deus. Mas sobre confiar, o que também nós aprendemos nesse texto? Nós aprendemos que quem confia desfruta das promessas. Quem confia de verdade desfruta das promessas. Pastor, onde diz isso? Versos 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e não deixará de dar fruto. O povo de Judá acabou atraindo maldição para si, porque eles decidiram entregar a confiança deles aos deuses pagãos.
Deixa eu te falar uma coisa aqui, gente. Tem muita gente que fala, pastor, olha, por que aquela religião, as pessoas ficam entregando a sua vida nas mãos de deuses, de santos, de não sei o quê? Poxa, povo idólatra, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos jogar limpo? Tem um monte de crente que também é idólatra. Sabe por quê? Porque às vezes, em vez de jogar a sua confiança, entregar a sua confiança para Deus, depositar nele a sua confiança, você fica dependente de homens. Você fica dependente de circunstâncias. Você fica dependente de coisas que te prometeram. Deixa eu te falar, isso também é criar um Deus para si. Porque você criar um Deus para si não é só por conta de um santo que foi feito por mãos humanas, não. É você tirar a sua expectativa de Deus e colocar em qualquer outra coisa. Que quando você coloca a sua expectativa, a sua confiança em outra coisa, esse é o Deus que você confia. Tem muita gente que o seu Deus é o trabalho. Tem muita gente que o seu Deus é o seu chefe. Tem muita gente que o seu Deus é uma história que te contaram, de uma revelação que teve lá em 79 e que você não se moveu em nada para viver isso e você está achando que vai cair do céu. Fala, Deus! Fala, Deus! Você precisa compreender que a sua confiança tem que estar no Senhor. O povo de Judá abriu mão do braço forte do Senhor. E aí, por conta disso, tem um decreto para eles, está lá no verso 6. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Sabe o que esse texto está dizendo? Vocês já viram um arbusto no deserto? Já viram um arbusto no deserto? O arbusto no deserto, ele fica sozinho no deserto, com areia batendo nele o tempo todo. É só areia, venta, areia. E aí o texto está dizendo, ele não verá nada de bom. Vocês já viram aquelas pessoas que são como arbusto no deserto? Está tudo de bom acontecendo em volta delas, mas elas não enxergam. Elas não enxergam. São arbustos no deserto. Por quê? Porque o vento está batendo nelas, fazendo com que elas não vejam o que o Senhor está fazendo. Quando a gente não confia em Deus, nós somos arbustos no deserto. Arbusto no deserto. Já viram aquelas pessoas, eu estou passando por isso, porque a minha família não é boa, porque o meu trabalho não é bom, porque eu não fiz a faculdade certa, porque o meu pastor dá mole, porque isso. Gente, as pessoas colocam a culpa, tudo que está vivendo, nos outros. Arbusto no deserto. Não conseguem enxergar a provisão, o amor de Deus, porque elas estão tomando areia o tempo todo. Arbusto no deserto. E o texto diz, fica em um lugar seco, sem vida, numa terra salgada. Sabe o que isso significa? Quando diz numa terra salgada, é porque onde tem terra salgada, a água já passou. Já foi um lugar onde tinha nascente de água. Só que hoje secou. Ficou só a terra, seca, sem vida. Parou de jorrar. Mas o texto é muito claro para a gente, dizendo, benditos são aqueles que confiam no Senhor. São como árvores plantadas à beira do ribeiro. São aqueles que desfrutam de provisão. Está um calor terrível, mas as raízes estão na água, a árvore está fresquinha. Está tudo seco em volta, mas as raízes estão na água, as folhas estão verdes. Está tudo seco em volta, mas as raízes estão na água. Pode ter morte em volta, mas essa árvore junto ao ribeiro, ela tem vida. Porque suas raízes estão na água. Ei, que tal você hoje colocar as suas raízes na água, que é o nosso Senhor? O mundo pode estar definhando, o mundo pode estar vivendo coisas terríveis, mas você está com as raízes no lugar certo. A sua confiança está em Deus. A sua confiança está em Deus. Hoje o grande problema, queridos, é que nós estamos ansiosos demais. E a ansiedade traz consigo desconfiança. Sim ou não, gente?
A ansiedade traz desconfiança. Você precisa entender algo muito importante. Muitas coisas você não está vivendo na sua vida, desfrutando de bênçãos do Senhor por conta da sua ansiedade. Porque a sua ansiedade está roubando de você a confiança. E quem não confia, não desfruta das bênçãos do Senhor. Para concluir, eu quero te contar uma história. Tinha um menininho de 6 anos que ele estava no portão de casa. E aí daqui a pouco, quando ele olha, o circo está chegando na cidade dele. Veio um carro com aquilo tudo, com um monte de palhaço em cima, aqueles negócios, aquelas lonas. E esse menino de 6 anos fica desesperado porque ele nunca tinha visto circo. Nunca tinha. Só que agora o circo está na cidade dele. E ele corre para o pai dele e fala: pai, ô pai, pelo amor de Deus, você não sabe da maior. O pai dele: o que foi, filho? Pai, o circo chegou na nossa cidade. Você precisa me levar, pai. Esquece presente de Natal, de Ano Novo, esquece de tudo. Eu quero ir para o circo. Eu quero viver esse momento no circo. Você precisa me levar. O pai: filho, olha, essa semana eu não vou conseguir te levar no circo, porque o papai vai trabalhar todos os dias à noite. Mas eu prometo para você que no sábado eu te levo no circo. Ele: poxa pai, mas você precisa me levar. No sábado eu te prometo que eu te levo no circo. Confia em mim, filho. Chega na segunda-feira, o pai vai calçar o sapato para trabalhar, tem um bilhete lá: pai, não esquece do meu circo, hein? Aí o pai olha aquele bilhete e começa a rir. Na terça, o pai vai pentear o cabelo assim, quando ele olha para o espelho: pai, não esquece do meu circo, hein? Na quarta-feira, o menino, a mãe já começa a reclamar do menino pro pai. Falou: não tá comendo, não para de falar nesse circo, hein? Chega na quinta-feira, o menino já não consegue mais dormir. O pai acorda para trabalhar, quando o pai olha, o menino já está lá: pai, não esquece do meu circo, hein? Mas não dormiu não? Não, eu já estou esperando para poder ir para o circo. Chega na sexta-feira, o pai levanta, o filho está lá, parado na porta: não esquece do meu circo, hein? Aí quando chega no sábado, o dia do circo, o pai levanta já esperando o filho, né? O pai levanta, quando o pai olha, o filho está prontinho esperando ele na porta. Arrumadinho já: pai, nós vamos pro circo, né? Ô pai: menino, são 5 horas da manhã, o circo é 10 horas da manhã. Pai, mas eu já estou esse dia todo sem dormir porque eu preciso ir pro circo. O pai: tá bom. Quando dá 15 para as 10, o pai pega o menino e leva para o circo. E aí o menino tá vibrando no caminho, feliz da vida: nossa, eu vou conhecer o circo. E aí eles sentam, pegam a pipoca, as cortinas se abrem. E aí o locutor fala: senhoras e senhores, com vocês. O pai olha para o garoto dormindo. O pai olha, o menino capotou, dormiu. Não viu 1 segundo do espetáculo. Acaba o espetáculo, o pai do menino pega ele no colo, leva ele para casa. Bota ele para dormir. Quando é no finalzinho da tarde, o menino acorda: pai, cadê o circo? Vamos pro circo. Aí o pai dele fala: é o momento de eu ensinar algo importante para ele. O pai do menino olha para ele e fala assim: filho, quem não confia no pai e não consegue descansar nas suas promessas, deixa de desfrutar dos grandes espetáculos da vida. Aquele menino tinha tudo para viver um tempo maravilhoso se ele confiasse que o pai o levaria no dia certo, na hora certa. Só que por conta da sua ansiedade, por ele não confiar que o pai o levaria, ele deixou de comer, ele deixou de dormir. E na hora do espetáculo, esse menino perdeu a melhor parte. Deixou de desfrutar do espetáculo. Sabe de uma coisa? Deus está falando com você algo muito importante essa manhã. Confia nele. Confia nele. Se ele te prometeu, não importa o tempo do ano. Não importa o que está acontecendo à sua volta.
Não importa se as situações são adversas, se Ele te prometeu, apenas confie. Ele vai fazer. Porque aqueles que confiam no Pai de verdade desfrutam de tudo aquilo que o Pai prometeu. Você não precisa de muita coisa para viver o extraordinário. Você só precisa confiar. E a pergunta que ainda fica para a gente é: você confia? Você confia? Que Deus tenha misericórdia de nós. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Antes de orar, eu tenho uma pergunta para te fazer essa manhã. Uma outra pergunta, uma segunda pergunta. A primeira é: você confia? E a segunda é: você hoje decide colocar toda a sua confiança nas mãos de Deus de verdade? Dá um passo de fé? Você hoje deseja dar um passo de fé? Pastor, o que você está falando? Olha, eu quero te perguntar se você hoje toma a decisão de viver com Jesus. Porque no mundo nós não vamos conseguir nada. O mundo é mau, o mundo é enganoso. O mundo vai te apresentar um monte de vícios, dizendo que ali tem um alívio para você. Você precisa de Jesus para te aliviar. O seu maior alívio, que alivia o nosso fardo, é Jesus. E é o que você precisa. Se você hoje toma a decisão de viver com Jesus, de sair daqui para viver um novo tempo, viver todas as promessas que Deus planejou para você, eu quero que você faça uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, eu quero que você repita no seu coração. Não precisa repetir em voz alta. Repita assim: Senhor, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura a partir de hoje. Muda a minha história, Senhor. Eu quero viver tudo que o Senhor prometeu para mim. Eu não abro mão das bênçãos que o Senhor prometeu. Eu não abro mão de viver uma vida de qualidade, de viver uma vida no Senhor, enraizada nas águas do Senhor. Eu quero viver uma nova história a partir de hoje, Pai. E é por isso que eu te entrego a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Muda a minha história a partir de hoje. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.